Escolhido, eles não estão bravos porque você gritou, estão queimando por dentro porque você não reagiu. O que você vai assistir aqui não é um simples vídeo, é um ritual de libertação energética. Você vai entender por quê. Quando você parou de ser controlável, eles desmoronaram. Se você já sentiu que estavam tentando te dobrar, silenciar sua verdade, manipular seus sentimentos, então esse conteúdo é um espelho sagrado que chegou no exato momento da sua virada. Mas atenção, assistir de forma passiva não é o suficiente. Agora mesmo, ative essa frequência no seu campo. Curta este vídeo, ative o sininho e comente 77 aqui embaixo. Esse número representa o fim do ciclo de manipulação e o início da sua soberania emocional. Declare agora mesmo ao universo: eu estou livre, eu estou desperto, eu estou inteiro. Eu estou falando com você, sim, você, que sentiu um nó na garganta ou um calafrio quando leu o título. Não adie isso. Não diga que vai ver depois. Comente 77 agora e sinta a energia do seu campo vibrar em outra frequência, porque a contagem já começou. E o tempo da sua libertação chegou. O manipulador não teme seus gritos. Ele teme o seu silêncio, porque o silêncio é o som da mente que despertou, da alma que percebeu o jogo e decidiu não mais participar. Quando você para de reagir, para de justificar, para de tentar ser entendido por quem nunca teve intenção de compreender, algo profundo acontece. Você quebra o ciclo. O manipulador depende da sua reação, como o ator depende do público. Sem o seu retorno emocional, sem a sua tentativa de conserto, ele entra em colapso. Você, então, não está apenas calado, está subvertendo toda a estrutura que mantinha aquele relacionamento de pé. O silêncio, nesse caso, não é passividade, é revolução. Esse momento de virada é silencioso, mas poderoso. Você não precisa anunciar que mudou, basta não reagir da mesma forma. O que antes era choro, agora é contemplação. O que antes era desespero, agora é clareza. A sua falta de resposta transforma cada tentativa de controle em uma exposição pública da fraqueza alheia. E isso enlouquece o manipulador, porque ele só sabe operar no caos, e você agora virou calmaria. O lugar onde ele reinava com gritos e distorções se tornou um templo de introspecção, onde ele não tem mais acesso. Você não grita para ser ouvido, você cala para ser respeitado. E nesse silêncio está o início de tudo, da cura, da autonomia, da desprogramação. E então você percebe algo ainda mais libertador. O controle que ele tinha nunca foi real. Era alimentado por sua necessidade de pertencimento, sua busca por aceitação, seu medo de perder. Quando esses elementos desaparecem, a manipulação morre de inanição. É por isso que o silêncio assusta tanto, porque ele mostra que o feitiço que um dia te manteve preso foi quebrado. Você não está em guerra, você já venceu. E esse silêncio não é o fim de algo, é o começo de tudo que é seu por direito. Paz, soberania e verdade. A confusão é a arma favorita dos manipuladores. Eles não querem que você veja a realidade. Eles querem que você duvide dela. Querem que você confunda carinho com obrigação, amor com controle, generosidade com manipulação emocional. Eles lançam fumaça nos seus pensamentos, distorcem suas palavras, invertem suas intenções e fazem isso com tanta sutileza que, por um tempo, você até acredita que o problema é você. O caos que eles criam é meticuloso, orquestrado, milimetricamente calculado para que você nunca tenha certeza de nada, exceto de que precisa deles para interpretar o mundo. O mais cruel desse processo é que, aos poucos, você vai perdendo a confiança na sua própria percepção. Você vê algo estranho, mas hesita em confrontar. Sente que há incoerência, mas pensa que está exagerando. Até mesmo seu instinto grita, mas você o cala em nome da harmonia. É nessa zona nebulosa que o manipulador prospera.
Ele se alimenta da sua dúvida, do seu esforço para compreender o incompreensível. E quanto mais você tenta se ajustar à loucura dele, mais distante você fica de si mesmo. A confusão se torna uma prisão, mas ao contrário das grades de ferro, essa é feita de culpa, medo e dependência emocional. A verdadeira libertação acontece quando você começa a confiar de novo naquilo que sente. Quando você reconhece que o desconforto não é drama, é sabedoria. Quando entende que o problema nunca foi a sua sensibilidade, mas a perversidade de quem a explorou. A partir desse momento, a confusão perde força. Você começa a nomear os jogos, a ver os padrões, a identificar as armadilhas antes que elas se fechem. E o manipulador, que antes parecia um mestre das emoções, agora não passa de um ilusionista barato tentando refazer um truque que você já conhece de cor. O feitiço se quebra e você finalmente enxerga com clareza. Se essa mensagem já tocou algo profundo dentro de você até aqui, se você sentiu que alguém finalmente colocou em palavras aquilo que sua alma já sabia, então considere clicar no botão de Super Thanks aqui embaixo. Esse gesto não é só um apoio, é uma troca energética. É você dizendo: essa verdade me fortaleceu e eu retribuo com gratidão consciente. Cada contribuição é um selo vibracional, um portal, uma forma de dizer ao universo: eu recebo, eu reconheço, eu honro. Manipuladores são especialistas em performance. Eles sabem como sorrir na hora certa, como chorar comovidamente, como demonstrar espiritualidade ou empatia. Tudo da boca para fora. Sua imagem é uma construção meticulosa, cuidadosamente moldada para encantar, confundir e conquistar. Mas há algo que eles não conseguem sustentar por muito tempo: coerência energética. Porque o que eles mostram por fora não ressoa com o que vibram por dentro. E quando você começa a sentir isso, mesmo sem provas concretas, é o começo do fim da ilusão. Ver além das aparências é um dom que se desenvolve através da dor. Você já foi enganado antes. Já confiou em quem não merecia. Já acreditou em discursos bonitos que escondiam intenções sombrias. Mas agora você não seguia mais apenas pelas palavras. Você sente a energia, capta o não dito, percebe os microsinais. Quando a máscara começa a rachar, e sempre racha, você não finge que não viu. Você não se convence com mais uma desculpa. Você não precisa de escândalo nem de confissão. Você apenas sente que algo não está certo, e isso já basta para se afastar. Esse olhar além da superfície transforma você em ameaça, porque enquanto todos ainda estão hipnotizados pelo discurso encantador, você já percebeu o roteiro por trás. Enquanto os outros ainda aplaudem a performance, você já está de pé, indo embora do teatro. E isso é imperdoável para quem vive de controle, porque manipuladores não sabem lidar com quem enxerga. A sua presença se torna incômoda, seu olhar os desestabiliza, sua intuição os expõe. E o que era antes admiração vira obsessão, porque você se tornou o espelho onde eles não conseguem mentir. Se você chegou até aqui, isso já diz muito sobre você. Nem todo mundo tem coragem de encarar essas verdades até o fim. Mas você está aqui. Isso significa que algo dentro de você já despertou. Então agora eu quero saber quem está realmente alinhado com essa frequência. Comente aqui embaixo: estou pronto. Esse comentário é mais que uma frase. É um sinal de ativação. É você dizendo para si mesmo e para o universo: eu não fujo mais, eu enfrento, eu escolho a verdade. Manipuladores não têm força, eles têm gatilhos, e esses gatilhos só funcionam em quem ainda está emocionalmente vulnerável. É por isso que o verdadeiro campo de batalha não é externo, é interno. Enquanto você ainda explode, se desespera, entra em pânico ou se derrete em lágrimas por alguém que só queria te controlar, você ainda está jogando o jogo. Mas quando você começa a dominar suas emoções, a reconhecer seus impulsos e escolher respostas em vez de reações, o jogo vira.
O manipulador perde acesso, perde timing, perde impacto, e ele odeia isso. Emoções são poderosas, mas quando não são reconhecidas e processadas, se tornam armas nas mãos erradas. O manipulador sabe como fazer você sentir culpa, raiva, carência, medo. Ele estuda seus pontos fracos, suas inseguranças, seus vazios. E como um estrategista emocional, ele ataca exatamente onde dói. Mas quando você aprende a observar suas emoções sem agir no calor do momento, algo mágico acontece. Ele dispara o gatilho e nada acontece. Você o olha com serenidade, respira fundo e escolhe não reagir. Nesse momento, você não está apenas ganhando uma discussão, você está recuperando sua alma. O que o manipulador não entende é que essa frieza não é desumanidade, é maturidade, é proteção. Você sente tudo, mas não permite que o outro dite suas reações. E esse controle emocional é uma fortaleza impenetrável. Não importa quantas provocações venham, você não se desfaz, não implode, você apenas observa. E nesse silêncio interior, há um poder que o manipulador jamais terá, porque ele depende do seu caos para funcionar. E agora que você vive em paz, ele já perdeu a guerra, antes mesmo de perceber que ela começou. Há um momento em que você percebe. O preço de permanecer em certos ambientes é a sua própria alma, e nenhum título, grupo, amizade ou relação vale isso. Manipuladores constroem sistemas baseados em pertencimento. Eles te fazem sentir especial por estar ali, te seduzem com a sensação de exclusividade, te alimentam com aprovação condicional. Mas tudo isso é fachada. Por trás do elogio vem a exigência. Por trás da aceitação, o controle. Você não pertence, você está alugado. E o preço do aluguel é o silêncio, a submissão e a traição de si mesmo. Quando você escolhe sair, o impacto é devastador, não apenas para o manipulador, mas para o sistema inteiro. Porque sua saída não é só uma perda, é uma ameaça. Mostra para os outros que é possível sobreviver fora daquela bolha, que é possível dizer não, mesmo sendo mal interpretado, que é possível ser livre, mesmo sendo chamado de ingrato, e isso assusta. Porque o sistema depende de mentes presas, de pessoas dispostas a trocar sua paz por pertencimento. Quando você abre mão disso, você se torna perigoso. Você vira o exemplo vivo de que existe vida fora da jaula. Esse movimento de libertação é solitário. Você perde pessoas, perde convites, perde a sensação de fazer parte. Mas ganha algo incalculável, integridade. E quando a alma volta a respirar, você percebe que nada daquilo era amor. Era um contrato tóxico disfarçado de afeto. Agora você não precisa mais de plateia. Você só precisa de paz. E paz, finalmente você tem. Você já não precisa mais esperar o caos acontecer para entender que estava sendo manipulado. Agora você sente o cheiro da fumaça antes do incêndio. Já viveu ciclos demais para não reconhecer quando está sendo guiado por um roteiro repetido, uma fórmula emocional reciclada. Eles começam com elogios exagerados. Depois vêm os pequenos testes, os jogos mentais sutis, o descontrole planejado. Mas você não é mais o mesmo. O velho você talvez aceitasse o convite, esperasse a explosão, chorasse no final. O novo você percebe a intenção no primeiro olhar. Antes mesmo que a peça comece, você já sabe como termina. Essa antecipação não é paranoia, é sabedoria. Você treinou seu instinto como um guerreiro treina seus reflexos. Está atento ao tom da voz, ao peso da palavra, à quebra mínima de coerência entre o que é dito e o que é sentido. Onde antes havia ingenuidade, agora há estratégia. Isso apavora o manipulador, porque o poder dele sempre dependeu do fator surpresa. Ele contava com a sua lentidão em perceber. Agora você percebe antes. Ele planejava montar a armadilha. Agora você nem entra no terreno.
E esse controle da narrativa é algo que ele não sabe lidar, porque ele não opera na verdade, mas na vantagem. A sua clareza o torna imprevisível. E imprevisibilidade é a criptonita do manipulador. Você não cai mais na isca, não pergunta o que já sabe, não espera o golpe para se defender. Você apenas se afasta com dignidade, e esse distanciamento, sem escândalo, sem explicação, fala mais alto do que qualquer discussão. Porque a maior dor de um manipulador não é ser enfrentado, é ser ignorado, é ser visto com lucidez e ainda assim não ter mais nenhum poder. Você virou um mapa emocional que ele não consegue mais ler. O jogo simplesmente não funciona mais com você. Há algo inquebrável em alguém que vive com base em princípios. Integridade não é rigidez moralista, é um alicerce invisível que impede você de ser movido por chantagens emocionais, promessas vazias ou ameaças veladas. E manipuladores odeiam isso, porque eles dependem da flexibilidade ética alheia. Eles esperam que você ceda em nome da boa convivência, que abra exceções em nome do amor, que silencie em nome da paz. Mas você não faz mais isso, porque aprendeu, com dor, que toda vez que você trai a si mesmo, alguma parte sua morre por dentro. E agora, você protege sua alma como quem protege um território sagrado. Eles não sabem lidar com isso. Eles não têm como negociar com alguém que não está em busca de validação, favores ou status. Quando percebem que você não está à venda, que não importa o que ofereçam, você não vai abrir mão da sua verdade. O desespero toma conta, porque todo o controle deles é baseado na ideia de que, no fim, todo mundo tem um preço. Mas o seu preço foi pago com sangue, suor, lágrimas e autoconhecimento. Você não está mais no mercado, você se pertence, e isso torna você incontrolável. Quando alguém vive por princípios, cada escolha se torna uma declaração de liberdade. Você não precisa levantar a voz para mostrar que está firme. Sua postura diz tudo. E os manipuladores percebem, mesmo que não admitam, que sua integridade os confronta. Porque mostra que é possível viver sem medo, sem barganhas, sem máscara. E isso os ameaça profundamente. Eles vão tentar te rotular. Arrogante, radical, inflexível, mas você já entendeu. A verdade é inegociável. E esse posicionamento não te isola, ele te protege. Contra eles, contra o sistema. E contra você mesmo, no tempo em que ainda se traía por migalhas. Dizer não costumava vir com dor. Você explicava, justificava, rodeava o assunto. Tinha medo de parecer rude, ingrato, difícil. Mas cada vez que se explicava, abria uma brecha para que o manipulador transformasse seu não em dúvida, sua firmeza em culpa. Era um ciclo. Você colocava um limite e ele tentava suavizar, distorcer ou invadir. Até que você percebeu, quanto mais palavras você usa, mais munição ele tem. O verdadeiro poder do não está no silêncio que vem depois dele. Não há justificativa, não há ensaio. Há apenas uma barreira sólida e inegociável. Esse não maduro não nasce da raiva, mas da clareza. Você sabe o que te fere, o que te suga, o que te paralisa. Você entende que não precisa ser simpático para ser respeitado, que sua paz vale mais que qualquer conforto alheio, e que quem realmente te ama não exige explicações para aquilo que protege sua saúde mental. O manipulador, ao perceber que não consegue mais te empurrar para o sim, entra em pânico, porque ele não quer apenas que você diga sim, ele quer que você se renda, e você não se rende mais. Esse não que não volta atrás, que não se justifica, que não precisa ser compreendido, é o maior ato de libertação emocional que alguém pode viver. Você deixa de se comportar como alguém em julgamento e começa a viver como alguém que se respeita. E com o tempo, percebe que a vida começa a te respeitar de volta. As pessoas certas se aproximam, as erradas se afastam sozinhas, porque o não que vem da alma não afasta o que é real.
Só afasta o que já era uma prisão disfarçada de aceitação. Eles são encantadores, sabem o que dizer, quando sorrir, como se vestir. São artistas da aparência, mas você aprendeu que charme não é caráter, que palavras não são garantias, que presença marcante pode esconder um vazio abissal. A sua visão deixou de ser externa. Agora você enxerga por dentro. Você lê o campo energético antes de ler o discurso, sente o que não é dito, observa os gestos microexpressivos, os silêncios que dizem mais que 1000 palavras. E nesse olhar profundo, o manipulador perde o controle, porque ele só controla quem ainda acredita na superfície. Essa visão interna é fruto de muita dor. Ela não veio de livros, mas de cicatrizes. Você acreditou demais em quem não merecia. Emprestou seu coração para pessoas que só queriam controle. Mas agora, esse radar está afinado e ele não erra mais. Você não precisa de provas. Precisa de sensação. E quando a vibração não bate, você se retira. Sem drama, sem confronto. Apenas com a certeza de que o que parece bonito nem sempre é verdadeiro, e o que é verdadeiro quase sempre não precisa se provar. Manipuladores odeiam quem sente, porque o sentir ultrapassa as camadas da performance. Você se tornou indomável porque não reage a discursos, reage a intenções. Não se impressiona com atitudes isoladas. Observa o padrão. Não se comove com lágrimas, escuta a frequência. E isso os desarma por completo, porque o jogo deles exige plateia cega. Mas você vê, você sente, você sabe. E por isso você não apenas se protege, você expõe só com a sua presença tudo que eles queriam esconder. Eles não vêm sempre com críticas. Às vezes vêm com elogios, com olhos brilhando, palavras doces, promessas de reconhecimento. Eles sabem que a necessidade de se sentir visto é o calcanhar de Aquiles de muitas almas. E por isso oferecem exatamente aquilo que a carência quer ouvir. Você é diferente. Nunca conheci alguém como você. Tenho grandes planos com você. Tudo parece especial, mágico, quase divino. Mas por trás de tanto carinho há uma cobrança invisível. Abaixe a guarda, confie em mim, me permita te conduzir. Só que com você, isso não funciona mais. Você já entendeu que admiração demais, logo de cara, tem cheiro de manipulação. Que quem realmente respeita, primeiro observa. Que quem realmente ama, não exagera, não invade, não idolatra. Você aprendeu que bajulação não é afeto, é estratégia. E agora, ao ouvir elogios, você não se derrete, você observa. Porque o verdadeiro poder não precisa ser bajulado para ser reconhecido. E você já se reconheceu por dentro. Por isso, nenhum tapinha nas costas te tira do eixo. Nenhum "você é incrível" te compra. Nenhum "só você pode me entender" te escraviza. Esse tipo de imunidade é raríssimo, porque ela exige que você tenha se alimentado de si mesmo primeiro, que você tenha olhado para dentro, reconhecido seu valor sem precisar de holofotes. E agora que você já se abasteceu, ninguém pode usar sua fome contra você. O manipulador sente isso. E quando percebe que nem sua crítica, nem sua adulação funcionam, ele surta, porque você é o tipo de pessoa que ele não consegue manipular nem com agressão, nem com carinho forçado. Você simplesmente não está à venda, nem pelo medo, nem pelo aplauso. Você não precisou gritar, não precisou acusar ninguém em público, expor prints, armar confrontos. Bastou não se dobrar. Bastou não rir da piada disfarçada de veneno. Bastou parar de reagir, de se justificar, de tentar ser aceito por quem nunca aceitou sua essência. O manipulador vive de controle, e o controle vive da aparência. Quando você para de participar do teatro, o palco desmorona. Seu silêncio virou resistência. Sua ausência virou denúncia. Seu olhar firme se transformou num espelho que mostra tudo aquilo que os outros estavam tentando ignorar. A grande ironia
é que você não precisou dizer nada. Sua mudança de postura foi suficiente para desestabilizar a cena. As pessoas começaram a perceber, começaram a questionar. Por que ele se afastou? Por que ela não participa mais? Por que aquele que era tão engajado agora observa em silêncio? E o manipulador, que tanto se alimentava de admiração, começa a perder a plateia. Sua presença silenciosa quebra o feitiço que ele lançou. Porque nada assusta mais o opressor do que uma vítima que não grita, apenas se recusa a continuar sangrando por dentro. Isso os enlouquece, porque você não está tentando convencer ninguém, não está em guerra com ninguém, está apenas firme, íntegro, coerente. E essa coerência num mundo de máscaras vira um protesto. A sua firmeza silenciosa desmonta estratégias que pareciam inabaláveis. Você não está mais jogando o jogo, e por isso já venceu. Porque a verdadeira exposição não vem de um vídeo viral ou de um escândalo, ela vem do exemplo. E você virou o exemplo vivo de que é possível romper sem explodir, sair sem gritar, se libertar sem ruído, só com presença, só com verdade. E é aí que tudo muda, porque as pessoas que antes duvidavam de você agora começam a ver. E não por conta de fofocas ou provas, mas por conta do colapso que sua ausência provocou. O manipulador não tem mais a quem enganar com facilidade, porque o seu grito silencioso plantou dúvidas nos cegos, abriu os olhos dos adormecidos e restaurou a fé dos que estavam perdidos. Você virou a prova viva de que não é preciso se destruir para manter a paz. Basta se respeitar. E nesse respeito, você inspirou outros a se levantarem também. Você virou luz, e luz não precisa falar para iluminar. A culpa era o botão secreto que sempre funcionava. Bastava dizer que você estava sendo duro demais, egoísta, ingrato. Bastava fazer um apelo emocional, jogar um pouco de história em cima, citar tudo o que foi feito por você, e pronto. Você cedia, voltava atrás, se encolhia. Mas esse tempo passou. Você agora olha a culpa nos olhos e a questiona. Você sabe diferenciar amor de chantagem, bondade de obrigação. Você entendeu que carregar o mundo nas costas não é virtude, é autodestruição disfarçada de lealdade. E por isso, a culpa não te move mais. Ela não encontra mais espaço dentro de você. O manipulador, ao perceber isso, tenta desesperadamente recorrer a outras formas. A espiritualidade distorcida, a memória seletiva, o vitimismo ensaiado. Mas nada mais penetra, porque você fechou a porta que antes estava escancarada, a da autopunição. Você não se sente mais responsável pela dor que não causou. Não se envergonha mais por proteger sua energia. Não se obriga mais a caber onde nunca foi aceito de verdade. E isso, para o manipulador, é o fim do império. Porque sem a culpa como ferramenta, ele não tem mais entrada, ele não tem mais acesso, ele foi desconectado. E talvez ele nunca admita isso. Vai dizer que você mudou, que se perdeu, que ficou insensível. Mas no fundo, ele sabe. Você apenas voltou para si. Você se reprogramou. Você se limpou. Agora, sua mente opera em liberdade. E ninguém mais consegue instalar o velho software do medo, da dúvida e da submissão. Você está livre. E liberdade, para quem só sabe manipular, é o maior dos insultos. Porque liberdade não se controla, se respeita e se teme.